Olá, tudo bem? Está começando a primeira edição do novo programa Agronegócio aqui pela TV Serra Dourada. É um enorme prazer e muito nos envaidece poder voltar a essa casa por onde fiquei por mais de 20 anos e poder compartilhar com você o que há de mais importante no mundo do agronegócio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e tenho certeza que estaremos juntos nessa nova empreitada. Muito obrigado. E no programa de hoje eu vou falar sobre a BRF, que vai investir mais de 200 milhões de reais em novas fábricas em Goiás. Vou comentar também o crescimento da produção de sêmen para bovinos de corte e leite. E você vai ver também que é muito importante as ferramentas de gestão, conhecidas como plataformas para auxiliar o produtor e aumentar a produção e a produtividade. E vamos falar sobre o mercado do agronegócio no Brasil e no mundo e a carestia sobre a maioria da população brasileira. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a BRF, que assinou agora recentemente um protocolo de intenções com o governo do estado de Goiás. Esse documento ele prevê investimentos da ordem de 233 milhões de reais em fábricas da empresa aqui no estado. Os desembolsos serão para modernização e ampliação das unidades localizadas em Rio Verde, Jataí, Buriti Alegre e Mineiros. Os investimentos, conforme divulgado pela companhia, eles serão destinados às linhas de pizzas, frango griller e frango pesado, além de abastecerem o mercado interno. As unidades da BRF aqui de Goiás exportam para países da Ásia, Oriente Médio, África e América do Norte. Investimento, ele deve expandir operações da companhia aqui no estado. Um outro tema muito importante que eu vou comentar agora são os números do levantamento feito pela Asbia. A Asbia é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial e esses números mostram que em 2020 o Brasil produziu 14,8 milhões de doses de sêmen de bovinos, registrando uma alta de 36% sobre o resultado de 2019, quando o resultado atingiu 10,9 milhões de doses. Segundo a Asbia, em 5 anos, o Brasil passou de menos de 13 milhões de doses para 21,5 milhões de doses comercializadas. Ao cliente final, esses números são excelentes. Foram coletadas 12.536.000 doses de genética de raça de corte, marcando um aumento de 38% em relação às coletas de 2019. Quanto às raças leiteiras, elas foram coletadas 2.363.000 doses contra 1.700.000 doses do ano anterior. Ainda de acordo com a entidade, as exportações cresceram 5% em relação a 2019, totalizando 508.000 doses. Para este ano, a Asbia ela acredita que o mercado de sêmen bovino deve ter um novo crescimento na produção. Está-se muito preparados para seguir um crescimento agora, nesse ano de 2021. E acredita-se que nós podemos crescer perto de 25%. E isso fará com que o mercado brasileiro atinja cerca de 30 milhões de doses, ou seja, um marco que será extraordinário. Os resultados, eles marcam definitivamente a inseminação artificial como uma das ferramentas fundamentais para o futuro da pecuária aqui no Brasil e colocam o nosso país num patamar muito importante no cenário mundial. E agora você vai conhecer a plataforma de gestão que auxilia o pecuarista a aumentar a produção e a produtividade da pecuária de corte. Confira. Eu vou conversar com o Helder Bruno. O Helder, ele
tem uma plataforma de gestão na pecuária de corte muito conhecida no Brasil, que é a JetBov. E é justamente sobre essa plataforma que nós vamos bater um papo. Helder Bruno, como é que funciona o JetBov? Bom, Toninho, é ajudar o produtor a melhorar a gestão. O grande objetivo é mostrar uma das partes do JetBov, que é auxiliar o produtor no manejo do pastejo, né? Nós estamos gastando bastante energia para conseguir levar ferramentas para que ele consiga utilizar da melhor forma um dos recursos mais importantes que ele tem, que é o pasto. Né? Então aqui a gente consegue ver algumas imagens aí de uma das fazendas utilizando o sistema. Então ele consegue visualizar, criar os módulos, visualizar os pastos, acompanhar o desempenho dos animais e uma das coisas mais importantes, entender se já era para ele ter mudado os animais de pasto ou não. Então, com isso a gente vai levando ferramenta que, além dele juntar informação, monitorar, ele também consegue tomar algumas decisões e ver se a parte operacional dele, às vezes, não está conseguindo responder da mesma forma. Então, às vezes, ele faz um planejamento e não consegue entregar. De uma forma bastante simples, então, o vaqueiro lá, o profissional que está lá no pastejo, ele usa o aplicativo lá dentro do pasto. A gente consegue saber aonde ele está realizando essa informação. Então, mudou o gado de pasto, mas não mudou, mas a gente sabe que ele deveria ter ido lá no pasto para realizar essa atividade. Então, a gente consegue auditar também como essas atividades são feitas. Lembrando que o Brasil tem uma quantidade de área de pastagem gigantesca, a gente tem um monte para intensificar. Nós estamos vendo aqui praticamente uma área, eles usaram 7% da área para fazer a intensificação. Então, intensificação é isso. A gente já tem muito resultado de cliente que começou a trabalhar com módulo rotacionado, com inteligência de saber quanto tem de lotação, se isso é muito, pouco, e tomar atitudes ao longo do caminho que melhore ainda mais o resultado dele, né? Então pecuária é um monte de engrenagens, né, Toninho? E é basicamente nisso que a JetBov está se propondo a fazer, de forma bastante simples. Ô Helder, eu tenho dito que dentro da pecuária de corte, a última coisa que a gente tem que ver é o boi. Primeiro lugar é a condição de comida, de boia, é o que vai entrar pela boca. Depois vem a genética, vem a sanidade, vem o animal, se você gosta do vermelho, do preto, do branco, sim, né? Mas o boi é a última coisa. A primeira e a fundamental, que é o que vai trazer o retorno para você, é a comida. Se você não tiver comida, meu filho, cai fora, renda para soja, para cana. Isso aí. Né? Não adianta genética, não adianta você mudar capim. O melhor capim que você tem, o melhor capim que existe é o que você tem na sua propriedade. Se você não sabe manejar o capim que você tem, pode deixar, não adianta colocar outro não. Eu acho que é mais ou menos por aí, não é, Ué? É isso aí. A gente fala que o melhor capim é o manejo, né? Então o manejo adequado, você consegue tirar o melhor. E é um recurso que ele, se você não usar bem, ele é escasso. Haja vista a quantidade de área de pastagem degradada que a gente tem no Brasil, né, Toninho? Então é isso. Eu acho que a gente, uma sementinha atrás da outra, um dia após o outro, você vai aperfeiçoando sua gestão, você vai utilizando as ferramentas que podem efetivamente te ajudar no final do dia, mensurar ganho de peso, mensurar desempenho, tomar sua decisão. Uma coisa, por exemplo, você está no meio de um manejo aí, num pastejo rotacionado, faça algumas pesagens para tomar decisões. Às vezes, deu um veranico de 15 dias, o que é que eu faço? Se você não mide nada, você não consegue tomar decisão. Melhora a nutrição, substitui um pouco, o capim não cresceu, aumenta um pouquinho a dieta, né? Você pega sistemas fora do Brasil, né? A Nova Zelândia é mestre em fazer esse tipo de adequação, mesmo que seja no leite, mas é pecuária de precisão, em uma semana. Você não precisa dos dados todo dia, mas vai juntando isso, se prepara e tome a melhor decisão ao longo do tempo, né? Você vai ajustando o seu sistema. E ele tem que ser flexível. Agora, você tem que estar com informação na mão para poder tomar a decisão. Sem informação, continua fazendo do jeito que está, que é melhor, né? Não tem investimento. Ô Helder, eu posso dizer que o JetBov, ele me orienta o que eu devo e o que eu não devo fazer na propriedade? É isso aí, esse é o contexto, né? Efetivamente você tem informação para tomar a melhor decisão. Nós temos um método de gestão que faz parte do processo, um acompanhamento, uma equipe altamente capacitada que fica na central, você tem acesso direto ao time para que você consiga melhorar a sua análise.
né, que vai desde que tipo de animal comprou, se eles estão desempenhando igual. Eu tenho certeza que se a gente olhar aqui, os animais que estão sendo monitorados aqui nesse sistema que foi desenvolvido, você vai ter diferentes desempenhos. Claro. E às vezes ali você comprou em 3 fornecedores e a gente pode ajudar a dizer o seguinte: não compra desse fornecedor. O outro é melhor. Entendeu? O outro fornecedor te dá um desempenho muito melhor no mesmo sistema de produção. Todos não estão no mesmo ambiente, todos estão no mesmo manejo. Se é 5 dias em cada pasto, se é 7, se é 3. Mas aí entram os detalhes, né? Detalhes, exatamente. Isso é o que a gente faz, essa é a gestão, né? Juntar vários indicadores que podem te ajudar a melhorar. Você faz a gestão do dia a dia e você faz a adequação da sua gestão estratégica, que é a condução, a maneira com que você vem conduzindo o seu negócio, né, Toninho? Uma situação atual preocupa o mercado do agronegócio em nível mundial. As condições climáticas que prejudicaram a safra brasileira de milho e agora o tempo quente e seco no norte do cinturão de soja e milho lá dos Estados Unidos, continua essa preocupação muito grande. Pelo menos é o que aponta a consultoria AG Research do Brasil. De acordo com o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 79% das áreas de trigo, 24% de milho e 23% das regiões produtoras de soja estão passando por uma situação de seca. O alerta é que a previsão do tempo está indicando chuva abaixo da média em junho e altas temperaturas. E de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, pelo menos é o que destaca a AG Research Brasil, 76% do milho lá norte-americano está em boas ou excelentes condições, antes 74% do ano passado. Esse número é possível por conta das chuvas que atingiram as áreas agrícolas na semana anterior. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado do agronegócio no Brasil e também no mundo. Nós voltamos já já, é um minutinho só. As notícias do início da noite, com rapidez e credibilidade, estão no Jornal Serra Dourada. Informações sobre os últimos acontecimentos ao vivo, os fatos que movimentaram o dia, com a apuração do jornalismo dinâmico e responsável da TV Serra Dourada. Estamos de olho em tudo o que acontece, sempre atentos ao que é importante para você. Jornal Serra Dourada, de segunda a sábado, às 7h15 da noite, aqui na TV Serra Dourada. Se você não aguenta mais o preço do combustível nas alturas, chegou a promoção Tanque Cheio com a 99. A Rádio das Grandes Promoções sorteia R$100 em combustível por dia. São dezenas de sorteios e muitas chances para você ganhar um grande alívio na hora de abastecer. Participe e concorra a R$100 em álcool, gasolina ou diesel por dia. É a promoção Tanque Cheio com a 99. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM, pode contar. Nos últimos tempos, nós não pudemos estar juntos, mas existe uma coisa que ainda podemos fazer juntos: ajudar quem está passando fome. Hoje no Brasil, são 19 milhões de pessoas sem ter o que comer. Para ajudar, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Você será levado para uma lista de instituições selecionadas pelo SBT do Bem. Aí, é só escolher uma e fazer sua doação. Juntos, nós podemos fazer um país com menos fome. Uma iniciativa do SBT do Bem. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para a Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar.
Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos 1 metro dos amigos, na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Hoje, Tô interrompendo? nas novelas da tarde do SBT. Eu quase não me lembro de nada. Ah, a senhora tá mentindo. Não lembra mesmo do que eu disse? Sim, eu ouvi você. Eu ouvi perfeitamente. Vitória fica entre a paixão e a culpa. Eu não sei o que fazer. Hoje, 6:30 da tarde. E a senhora sente o mesmo que eu? Amores verdadeiros. Oferecimento Moinho Fino, garantia de que você estará levando o melhor para casa. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Comece suas manhãs com mais alegria na Rádio Líder em Audiência. O programa Bom Dia Goiânia tem o melhor da música sertaneja, notícias, o trânsito da cidade e ofertas de emprego. Eu, Rodrigo Lúcio, te espero todos os dias das 4 às 8 horas da manhã. Fio pra você! Eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e diretor da faculdade FAC+. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o mercado agropecuário, nós vamos falar sobre economia e vamos falar especificamente o que está acontecendo com a população, com a economia brasileira. Márcio Antônio Ribeiro, muito obrigado pela sua companhia. Bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia aos nossos espectadores. E é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, abrindo o nosso programa, Márcio, para falar de um tema que realmente está mexendo com basicamente quase todo mundo. Nós estamos com um contingente de pessoas aqui no Brasil, próximo a 45, 50 milhões de pessoas vivendo numa situação já muito apertada, e nós temos aí por volta de mais uns 14, 15 milhões de pessoas vivendo basicamente numa miséria absoluta. Márcio Antônio Ribeiro, isso tudo tem saída? De quem é a culpa disso aí, dessa situação? Toninho, essa pergunta só é muito importante. Hoje a gente não pode nominar um culpado. Sim. Né? Existe uma série de culpados. A gente sabe que, olhando hoje, no atual cenário do momento, o principal culpado disso aí é o coronavírus. Né? A pandemia trouxe aí, né, um impacto, né, os lockdowns que foram necessários ser realizados, né, alguns às vezes de forma não muito planejada, né, e isso aumentou o desemprego. Mas a situação do Brasil hoje passa necessariamente, né, por uma série de reformas estruturais aí dentro do governo. Precisa ser feita uma reforma administrativa, uma reforma tributária. A gente tem impostos muito altos, né? A gente vê que um caso clássico, né, que vem, né, causando muitas dores, né, na população, somente no último ano, que é a alta dos combustíveis, tem um, né, componente de formação de preço muito alto ali, que são os impostos, principalmente os tributos estaduais aí, que, né, em muitos casos chegam a mais de 30%. Ô Márcio, tem saída isso tudo? Porque o que a gente observa é que um conjunto de fatores, é governo federal, estadual, municipal, a própria população também, que de maneira geral não coopera muito com a coisa, todo mundo está esperando assim que alguém traga uma varinha de condão, bata e resolva todos os problemas, e o negócio não é bem por aí. O Brasil já vem há 30 anos ou mais patinando e patinando, se endividando, e uma hora a bomba tem que estourar, e estourou. Isso, Toninho. O que a gente percebe hoje é que precisa haver, né, aí um engajamento maior dos três níveis de poder, né,
tanto dos níveis estadual, municipal e federal, como também nas esferas, né, do judiciário, né, também as câmaras legislativas, né, do Congresso como um todo e do próprio Poder Executivo. A gente vê hoje, é o que está sendo comum, debates inócuos que não vão levar a lugar nenhum e aquilo que precisa realmente ser debatido para o bem da população brasileira, para a retomada da economia, até pelas questões de saúde, questões sanitárias, né, estão sendo relegadas ao segundo plano, né, em função de debates, discussões que não vão levar a lugar nenhum. São debates parece que para sair na fotografia, né? Para ficar bonito na foto, né? Sim. Mas que sai do nada para chegar a lugar nenhum, né, Márcio? Sim, são temas que geram polêmica, bastante polêmica, geram aí, né, aparições, desgastes, geram aparições, mas que não vão aí resolver, né? A população está sentindo, né, a perda de renda, né? Para você ter uma ideia, vamos falar aí, por exemplo, da cesta básica. Se a gente olhar em relação a 15 anos atrás, hoje, né, poderia até dizer uma situação melhor, mas se eu olhar principalmente em relação aos últimos 5 anos, a população brasileira há 5 anos atrás, lá em 2016, né, para comprar uma cesta básica gastava em média de 42%, 43% do salário mínimo. Hoje é mais de 50%. Então você já teve uma perda aí de 7%. E isso, para as populações de baixa renda, é muito. 7% é muita coisa. É muita coisa. Uhum. Então, isso acaba dificultando. E a gente percebe que, né, os efeitos da pandemia, né, nos preços, na inflação, foi justamente nos produtos que são os mais consumidos pela baixa renda. Então, você vê que nas rendas mais elevadas, o efeito da inflação não foi tão grave, tão cruel como foi, né, para as pessoas de baixa renda e com um salário mínimo um pouco mais ou até menos. Mas o que a gente observa também é que quem está pagando a conta é a classe média, né, Marcos? Parece que, de maneira geral, nós somos, assim, indefesos, né? Parece que não tem a quem recorrer. Parece que não tem ninguém olhando para a gente. Sim, Toninho, a classe média ela sofre muito pelo seguinte fato. Né, para as classes menos favorecidas, o governo costuma, né, nas situações de emergência mais crítica, como foi, né, a perda de renda na pandemia, alguns programas sociais que visam a suprir ali essas necessidades mais urgentes, mais prementes. E a classe média, infelizmente, ela fica, né, refém. Ela não tem uma alta renda que permite a ela, né, recompor as suas necessidades e, ao mesmo tempo, não tem aí esse apoio necessário, né, do governo para suprir as suas necessidades que eventualmente acontecem. A gente percebe isso agora, né? Planos de saúde subiram, o combustível subiu, vários produtos tiveram elevação de preço, né, e não tem uma perspectiva de melhora de renda, de geração de emprego nesse momento. Mas uma coisa também que nos preocupa muito e que, de maneira geral, uma boa parte da população não consegue enxergar isso, é o mercado internacional, a influência do dólar em cima da economia brasileira. Quer dizer, hoje o Brasil está pagando muito caro para poder sobreviver, né, Márcio? Sim, Toninho, a gente sempre observa isso, né, que a gente tem uma demanda de importação ainda de alguns elementos, né, muito grande. E isso faz com que o custo de importação, um dólar mais alto, um dólar mais apreciado, faça com que isso, né, eleve o custo aqui no mercado interno e, consequentemente, a população pague por isso. Por outro lado, né, um dólar mais elevado, mais apreciado, favorece também as exportações, que né, em última instância, o que ajudou muito o Brasil ao longo de 2020 e tem ajudado muito agora ao longo, né, desse início de 2021, é as exportações e com destaque para o agronegócio, né? O produtor hoje, né, é o grande amigo, o grande aliado e o grande herói, tem sido, juntamente com o pessoal da área de saúde, pelo sucesso da economia brasileira, pelo fato de a gente não ter maiores problemas, né? O agronegócio não parou, ele não se furtou a responsabilidade de gerar alimentos, gerar renda para a população brasileira, inclusive com excedentes para exportação, né, e ajudar até os outros países. O que a gente observa, e isso eu tenho dito assim, de peito aberto e falado muito sobre isso, que a sorte do Brasil é que nós temos um agronegócio pujante. Porque se não tivesse, hoje o nosso país
com certeza absoluta, sem medo de errar, nós estaríamos muito pior do que está a Venezuela. Por quê? Porque nós somos um país basicamente continental, onde aqui dentro do nosso Brasil nós temos vários Brasis. Região Sul, região Centro-Oeste, a região Norte, região Nordeste, todas têm características diferentes. E o agro é quem está segurando as pontas da economia brasileira, né, Márcio? Sim, Tony, isso aí é um ponto observado, igual você citou o caso da própria Venezuela. A Venezuela tinha sua economia sustentada em cima do petróleo, ela não era uma economia diversificada, como ainda não é, né? E o Brasil não, tem o agronegócio, tem indústrias, um setor de serviço muito forte, e o agronegócio é capaz de dar sustentação a esses outros, porque um povo com fome não consegue fazer nada, né? E a gente sabe disso. E o Brasil, né, pelo agronegócio, pela agricultura, pela persistência do agricultor brasileiro, pela sua garra, ele tem conseguido, né, mesmo a despeito aí de todas as dificuldades, em 2020, em 2021 e mesmo em anos anteriores, conseguir ser o fiel, né, ser a diferença aí para o Brasil do ponto de vista econômico e também social, gerando emprego, gerando renda, né, e contribuindo com os brasileiros. Márcio, na sua visão, na sua experiência, você que é uma pessoa que lida principalmente na área educacional, que é uma das coisas que falta muito aqui no Brasil, parte de educação, todo país cresce quando tem uma educação forte. Como é que você está enxergando tudo isso? Existe uma saída ou não? Sim, Toninho, esse é um ponto importante. A educação ela é primordial, né? Ainda ontem, numa reunião das nossas diretorias na faculdade, a gente estava debatendo o quanto, né, a educação no Brasil ela está aquém daquilo que, né, a gente vê nos outros países. Então é necessário melhorar. E a educação é sem sombra de dúvida. Eu também aposto, acredito e tenho certeza absoluta disso. Márcio Antônio Ribeiro, economista, diretor da FAC+, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui e eu vou contar com você durante agora essa nossa próxima jornada aqui na TV Serra Dourada. Obrigado, Márcio. Obrigado, Toninho, agradeço, a gente está sempre à disposição. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: todo aquele que se propõe a comprar alguém sempre estará disposto a se vender também. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.